Seja bem-vindo a esse vídeo e vamos hoje continuar com a série do Salmo 91, hoje falando a respeito do versículo 91:5, não temerás o terror noturno. Gente, muita coisa boa nesse vídeo, hein? E, como sempre, ele é baseado no livro da Joyce Peggy Ruth, Escudo e Proteção. Eu vou deixar o link nas descrições desse vídeo para você adquirir. Não fique sem adquirir o seu livro. E hoje nós vamos falar sobre não temerás o terror noturno. E o que pode ser isso? E aí eu tava lembrando de duas histórias assim que estão diretamente ligadas comigo. Experiências com o Salmo 91. Eu tenho uma amiga que me despertou por Salmo 91. Hoje, inclusive, eu liguei pra ela, né, perguntando se eu poderia estar citando. E ela estava contando que os episódios de terror noturno com a bebê dela começaram com 2 anos de idade e foi até os 8 anos. Ela disse que tinha uma época que ela nem dormia com o esposo mais porque a menina engasgava à noite. Pensa que situação da criança. E aí diz que ela começou a ler o Salmo 91 e acabou aquela situação. Um bom tempo depois, né, eu tava com uma outra amiga tendo uma dificuldade também no sono. Pensa uma mulher da paz. Aquela lá, nem a sombra dela consegue brigar com ela, de tão da paz que ela é. E ela ficou durante 2 anos com esses episódios de sonhar com briga. Briga, diz que tinha que acordar à noite, trocar de roupa, porque a luta era tão intensa que ela transpirava toda. E aí um dia eu estava orando, eu já tinha orado várias vezes com ela, né, procurando solução para isso, e o Senhor falou, ora o Salmo 91. E foi tão espiritual aquela situação com ela, que enquanto nós falávamos no telefone, ela arrepiava, de cima para baixo, baixo para cima, cima para baixo. Ou seja, né, quem estava ali causando aqueles incômodos, aqueles tormentos, foi descoberto, o jeito dele sair. E ela nunca mais teve os episódios de pesadelo. E o Salmo 91, ele traz ali como chave nessa parte, que eu vou dividir esse salmo, o versículo 5 em 2 partes, né, o terror noturno e nem durante o dia. Ele é um salmo que ele trabalha as 24 horas do dia. Então, todos os dias nós temos que orar o Salmo 91 porque ele traz essa renovação da noite e do meio-dia. E ele traz como tema central, não temerás. E o temor é o oposto da fé. Se você parar para pensar, ou você tem medo, ou você é convicto. E aí o Salmo te chama a você ser convicto na proteção do Senhor. E nós falhamos quando nós pensamos que nós somos capazes de nos proteger quando nós não somos. E aí, quando a gente vê que a gente não dá conta, nós somos acometidos por esse medo. Mas o Salmo fala, não temerás. E aí entra novamente aquela situação da declaração, né? Só que aqui eu vou acrescentar, né? Se no mundo natural nós lidamos com as armas, com as mãos, para atirar, para seja o que for, né? No mundo espiritual nós utilizamos os recursos que saem da boca. Por isso que o segundo versículo desse capítulo e todos os versículos pelos quais eu tenho passado, eu tenho dito declaração. Aqui nesse capítulo a autora dá como exemplo Davi, né? Davi, ele era mirradinho, não tava nem em tempo de ir pro exército, e ele virou e falou, quem que é esse incircunciso que afronta os exércitos do Senhor? E aí quando ele foi lá pro fronte para desafiar Golias, Golias vai e zomba dele. Ele falou, pois você vem a mim com espadas e eu vou em nome do Senhor. Aí Golias caiu. Engraçado que ele sumiu o nome, o estilingue. Ele dá uma estilingada na testa de Golias e ao invés de Golias cair para trás, Golias cai para frente. Não pode ser um indício, né, que foi a mão do Senhor que deu um empurrão. É claro que ele pode ter se
desequilibrado e no jogo desequilibrado caiu para frente, mas com uma pedrinha, com uma pedra, né, de um estilingue, todo esse movimento, derrubar um gigante com mais de 2 metros, mas enfim, Davi se levantou e foi pro, não importa o tamanho do problema, e Golias era bem grande, e Golias caiu, e o exército do Senhor saiu ali em honra, né? Então a nossa situação hoje é a mesma, né? O livro aqui fala, não estamos negando o perigo, mas existe uma lei que suplanta a outra, e a lei é de você ser obediente à palavra do Senhor, declarar ela e se movimentar pelo que ela diz, suplanta o mal que o inimigo pode nos causar. E é essa a mensagem que eu deixo para o dia de hoje. Que você, toda vez que vier o medo, toda vez que vier tensões, nervosismo, seja lá qual for a ameaça, porque ela pode ser tanto espiritual, mas como pode ser um assalto à mão armada, como pode ser... E eu já dei exemplos aqui nos vídeos anteriores de perigos físicos e reais. A autora conta a história de um esqueci o nome, de um agrupamento de homens que estavam na mira do inimigo, né? E foram livrados, declarando o Salmo 91, dizendo, não temeremos. Que o Senhor abençoe sua vida quando o inimigo estiver próximo da sua casa, próximo do seu carro, ou onde você estiver. Ao invés de você se encolher, que você possa se levantar e falar no nome do Senhor. Eu me levanto e o mal não pode me atingir, porque o Senhor me dá garantia pela sua palavra. Que o Senhor abençoe sua vida. Se você tiver algum testemunho de Salmo 91, deixa aí para nós nos comentários. Aproveita, me ajuda, se inscreve no canal e envia essa mensagem para alguém que vive com medo de ser atingido pelas calamidades da vida. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.